Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, na disciplina de História, uma aula bem diferente, tá? Pois nessa aula iremos revisar, conteúdos que já estudamos, tá? Quais são esses conteúdos que já estudamos e que nessa aula iremos revisar? O Tratado de Tordesilhas, Brasil, Colônia, as expedições, capitanias hereditárias. Então vamos lá analisar esses assuntos. Primeiro vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Crianças, assim que Colombo chegou à América, assim que ele descobriu as terras que existiam aqui, o que foi que aconteceu? A Espanha começou a procurar ali os direitos que ela julgava ter sobre as terras conhecidas e sobre as terras aí que poderiam ser conhecidas, descobertas, tá? Então começou a haver aí um conflito entre Espanha e Portugal. Então, diante do conflito que existia entre Espanha e Portugal, os dois juntos decidiram aí realizar um acordo, certo? E esse acordo foi denominado como o Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, dizia o seguinte, seria o quê? A divisão das terras entre esses dois países, tá bom? Então, eu tenho aqui uma imagem que mostra claramente, tá, essa divisão, e aqui eu tenho a linha imaginária que foi utilizada para dividir as terras, que era a linha imaginária entre os dois hemisférios. Agora, vamos ver aqui quais terras pertenciam a Portugal e quais terras aí pertenciam à Espanha. Então, vamos aqui com calma. O Tratado de Tordesilhas dividia as terras em uma linha imaginária em dois hemisférios, não foi isso que a tia falou? E esse acordo ele foi assinado em 7 de junho de 1494, onde? Na cidade de Tordesilhas, na Espanha, tá? Então já estamos aí, tomamos conhecimento de como foi. Então, Portugal. Crianças, as terras localizadas ao leste da linha imaginária, tá, de 370 léguas, traçadas a partir, grave isso, do arquipélago dos Açores e de Cabo Verde, tá bom? Então, essas terras aí pertenceriam a Portugal. E a Espanha? Terras situadas na parte oeste da linha imaginária. Então, eu tenho leste, pertencente a Portugal, e oeste, pertencente à Espanha. E ainda sobre o Tratado de Tordesilhas, de acordo com a divisão das terras, crianças, nenhum país poderia invadir a terra do outro, tá? Eles tinham esse direito. Então, o acordo era esse, foi dividido as terras, então fiquem nas suas terras. Então, um não poderia invadir aí as terras que pertenciam a outro país, tá bom? E Portugal ficou, com as terras no qual estava ali o Brasil, tá? E as cidades no qual a linha imaginária passa são Belém e Laguna. Belém no Pará e Laguna em Santa Catarina, ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre Brasil Colônia, crianças? Sabemos que a nossa história, a história do Brasil, está relacionada com os portugueses, desde a chegada dos portugueses, aqui no Brasil, certo? Então, a gente vai contar aqui toda aquela trajetória, ok? Então, crianças, Pedro Álvares Cabral, tá, em 9 de março de 1500, ele começou aí a organizar uma expedição, o capitão Mor Pedro Álvares Cabral, que era sobre ordens de quem? Do rei, de Portugal, que era Dom Manuel. Então, comandou aí uma expedição, no qual eram 13 embarcações com mais de 1.500 homens. E eles seguiram a mesma rota utilizada por Vasco da Gama, tá? Uma informação aí que eu tenho para vocês. Nessas expedições, vieram quem? Padres, nobres, degredados, marinheiros, soldados
e também o escrivão, né, Pero Vaz de Caminha, que era responsável por registrar todos os acontecimentos e passar para o rei de Portugal, ok? Então, no dia 21 de abril, a tripulação ela avistou aves e plantas marinhas, que indicava que existia ali terra, né, que a terra estava próxima. Então, no dia 21 de abril, eles avistaram isso. Lembrando, tá, crianças, que levou 45 dias, tá, para os portugueses chegarem aqui. Então, vamos conhecer mais um pouquinho. Vamos lá. No dia 22 de abril, a tripulação avistou um grande monte, tá? E por esse monte, seu período da Páscoa, né, ele recebeu o nome de Monte Pascoal por Pedro Álvares Cabral, tá? Então, recebeu o nome de Monte Pascoal. E aí eles ficaram procurando um lugar seguro, né, para aportar as embarcações. E aí, no dia 24, eles chegaram a Porto Seguro. Eles encontraram um local seguro e aí desembarcaram em Porto Seguro. Mais informações sobre a chegada dos portugueses. No dia 26 de abril, tá? Pedro Álvares Cabral, ele ordenou, né, aos seus tripulantes que montassem um altar no enleio da coroa vermelha. Por quê? Porque ele queria ali que fosse realizada a primeira missa no Brasil, que foi celebrada por quem, crianças? Foi celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, tá bom? E no mesmo dia, né, ele enviou outra embarcação para Portugal, né, para mandar informações para o rei, né, sobre a descoberta da terra, né, que tinha sido realizada ali com as embarcações que chegaram aqui em nossas terras. Agora, crianças, vamos falar sobre os nomes do Brasil, tá? Então, o Brasil ele teve vários nomes. Vamos ver aqui. Pindorama foi um nome indígena. Ilha de Veracruz foi o nome que recebeu em 1500, assim com a chegada dos portugueses. Terra Nova foi em 1501. Terra dos Papagaios, em 1501. Terra de Veracruz, 1503. Terra de Santa Cruz, 1503. Terra Santa Cruz do Brasil, 1505. Brasil a partir de 1527. Em um slide posterior, tá, iremos falar aí sobre como ocorreu essas mudanças de nomes, certo? Então, crianças, ainda aí com a chegada dos portugueses, Cabral ele tomou posse, né, da terra em nome de Portugal. E assim as terras, né, no caso o Brasil, ele tornou-se colônia de Portugal, tá? Então, ele colocou no lugar, na celebração da missa, uma enorme cruz e símbolos reais, né, do reino de Portugal. Então, ele já começou aí a realizar o processo, né, de cultura, né? Ele já foi aí trazendo, né, essências de Portugal, né, já para o Brasil, iniciando aí já o processo, né, no qual o Brasil vira colônia de Portugal. Gaspar de Lemos regressou a Portugal, tá, no dia 2 de maio, levando a carta de Caminha, na qual registrava detalhes da grande descoberta. E detalhe, aquela expedição que veio para cá, ela retornou para as Índias, né? Porque vocês sabem que existia nesse tempo o grande comércio de especiarias. E agora, né, chegamos aqui aos nomes. Crianças, o primeiro nome que o Brasil recebeu foi Ilha de Veracruz. Mas por que Ilha de Veracruz? Os portugueses, assim, quando eles chegaram, eles acharam que o Brasil se tratava de uma ilha. Então, eles denominaram como Ilha de Veracruz, porque eles achavam que aqui era apenas uma ilha. Anos depois, tá, foi denominado de Terra de Santa Cruz. Mas por que Terra de Santa Cruz? Porque eles descobriram que aqui não se tratava de uma ilha, mas sim de uma região que estava em um continente, no caso era a América.
tá? Então aí recebeu o nome de Terra de Santa Cruz. E temos o Brasil, né? Claro, por que Brasil? Em relação à grande quantidade de madeira, né, de cor de brasa, né, que existia aqui, que no caso era o pau-brasil. Então, o nome Brasil foi em referência à grande quantidade de pau-brasil que existia aqui, certo? Então, temos aqui as informações sobre os nomes, né, que o Brasil possuía. Lembrando que o Brasil é o nome definitivo. Então, crianças, vamos falar agora sobre a fixação dos brancos, que começou só em 1530, tá? Então, de 1500 até 1530, não houve esse pensamento de fixação sobre as terras, tá? E ele só veio ocorrer em 1530, quando Martim Afonso de Souza iniciou a colonização com a fundação da vila de São Vicente, tá bom? Então, a partir do período de colonização foi que houve, né, a chegada intensa, né, dos portugueses, como forma de fixação, de fixar aqui no território, ok? A vida de portugueses começou a ser mais constantes aqui, ó, no século XVII, né? Porém, não era muito grande. Ou seja, a presença, a chegada, a vinda deles não era muito grande, mas depois do século XVII, essa presença foi aumentando aos poucos. Mas no século XVIII, aí sim, né, começou a ser um pouquinho mais constante a vinda, né, dos portugueses, né, para morar aqui no nosso território, para se fixar. E foi devido que, ó, devido à mineração. Então todos eles vinham aqui, né, com o intuito do enriquecimento fácil, né, com a mineração. Então foi a partir da mineração que ele começou a intensificar a vinda dos portugueses para o Brasil, como forma de fixação. Agora, né, com isso, com a chegada intensa dos grandes portugueses, né, começaram a ocorrer aqui alguns fatores um pouco desagradáveis, né, um pouco não, desagradáveis mesmo, que podemos citar a devastação da Mata Atlântica. Crianças, estava havendo aqui o que? A extração do pau-brasil. Então, essa extração do pau-brasil, é claro que ela danificou, né? Houve aí a devastação da Mata Atlântica. Também houve o extermínio e escravização dos indígenas. Sabemos que os indígenas eram rebeldes, é claro, eles tinham as terras deles e de repente outras pessoas chegaram ali tomando posse. Então, alguns índios eram rebeldes. Então, havia o quê? Guerras, né? Lutas. E houve também a questão da escravização, tá? Perdão, desculpa aí. Dos indígenas. Eles queriam o quê? Mão de obra. Então, eles utilizavam os indígenas, né? Para explorar os recursos do nosso país. Tivemos também a escravidão, que era o tráfico, né, do negro por interesses comerciais. Tá bom, crianças? Então, são essas informações aqui, né, que surgiram aí com a intensificação dos portugueses, com a chegada deles. Agora, vamos falar sobre as expedições, tá, crianças? Então, vamos lá. Crianças, sobre as expedições, o que a gente precisa saber? É que Portugal ele não tinha como prioridade ocupar e colonizar as novas terras descobertas. Ele não tinha essa prioridade, tá bom, crianças? Porque a prioridade de Portugal, a sua meta mesmo, era o comércio oriental às Índias. E o comércio oriental às Índias rendia muito, era lucrativo. Então, por isso que Portugal deixou o Brasil em segundo plano de sua política, tá? Então, ele enviava para cá apenas as expedições temporárias. Então, o período que Portugal descobriu o Brasil, que ele chegou aqui no Brasil, em 1500, tá? Até 1530, quando ele iniciou o processo de colonização, né, com as expedições colonizadoras, não houve uma ação efetiva de Portugal entre 1500 e 1530. Então, esse período em que não houve nenhuma ação efetiva de Portugal, ele foi considerado como um período chamado de período pré-colonial, tá, crianças? Então, resumindo, Portugal não tinha interesse
De ocupar e colonizar as novas terras descobertas, porque a meta dele era o que? O comércio oriental, que rendia muito da criança, então colocou o Brasil em segundo plano de suas políticas, e ele enviou para cá apenas expedições temporárias, certo? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre as expedições exploradoras, que foi de 1501 a 1503, tá? Apesar, dos portugueses não quererem aqui de fato iniciar um processo efetivo de colonização, eles não queriam perder a posse, do território, lógico, eles não poderiam abandonar. Então, como eles enviavam expedições temporárias, vamos falar aqui sobre as expedições exploradoras, que era com o intuito de explorar o litoral. Então, os portugueses, eles decidiram enviar uma expedição para explorar o local, ok? Para descobrir, quais eram as riquezas que aqui também existiam, eles queriam descobrir também, proteger e também descobrir. Então, essa expedição ela foi comandada por Gaspar de Lemos, que chegou aqui em 1501. Lembrando que aqui estamos falando da primeira expedição exploradora, tá? Porque houve duas. Então, a primeira expedição exploradora ela foi comandada por Gaspar de Lemos em 1501. Gaspar de Lemos, ele contou com a ajuda de um importante navegador, que era Américo Vespúcio, tá? Então, enquanto eles velejavam, aqui por nossa região, eles começaram a crianças? A nomear alguns acidentes geográficos. Isso mesmo, ele começou a dar nomes, eles começaram a dar nomes a alguns dos acidentes geográficos, tá? De acordo com o nome do santo de cada dia, ou de acordo com as festividades, que existiam naquela época, tá? Então, vamos ver aqui quais eram os nomes, que eles nomearam, os acidentes geográficos. Então, Cabo de Santo Agostinho foi nomeado desta forma, tá? Por meio aí da primeira expedição exploradora. Rio São Francisco, Cabo de São Roque, Baía de Todos os Santos, Cabo de São Tomé. Então, todos esses aqui foram desta forma. Na expedição exploradora também foi descoberto o seguinte: como eles estavam navegando, eles descobriram, explorando pelo extenso litoral brasileiro, eles descobriram que o Brasil não poderia ser uma ilha, devido ao tamanho da extensão territorial. Então foi aí que eles descobriram que o Brasil não se tratava de uma ilha. E aí houve a mudança de nome, para a terra de Santa Cruz. Eles também descobriram que aqui havia o quê? Uma grande quantidade de pau-brasil, que a partir daquele produto poderiam criar vários outros produtos. Então eles começaram a perceber a ideia econômica que existia aqui. Então foi a partir daí que veio a segunda expedição exploradora, tá bom, crianças? Essa aqui, foi comandada por quem? Pelo navegador Gonçalo Coelho, no ano de 1503, tá? E olha só quem veio junto, quem ajudou? Américo Vespúcio, certo? Como na primeira expedição exploradora eles descobriram que aqui havia o quê? A grande quantidade de pau-brasil, então essa segunda expedição exploradora ela já vinha com um objetivo, tá? Em relação aí ao pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Então, qual era esse objetivo? Era fundar uma feitoria que serviria para o armazenamento do pau-brasil em Foz e Cabo Frio. Então começou aí a questão da extração, da exploração do pau-brasil, tanto que vários navios saindo aqui carregados com pau-brasil para Lisboa, tá, crianças? E nessa segunda expedição exploradora, eles conheceram também, olha só o que? A ilha de Fernando de Noronha, tá? Então essas são as informações que eu tenho sobre a segunda expedição exploradora. Tá? Respira aí, porque agora nós iremos falar sobre outra expedição, tá? Só que essa expedição, ela ganhou o seguinte nome: Expedições Guarda-Costas, tá? As expedições guarda-costas, crianças, elas surgiram a partir do quê? Lembra?
Brasil, ele tinha alguns produtos, não é verdade? Então, esses produtos, eles começaram a ter um lucro considerável, em especial o pau-brasil. Então, Portugal, né, estava aqui explorando os recursos do Brasil, Brasil era colônia de Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Países europeus começaram também a ter interesse, né, sobre o Brasil, sobre os recursos que aqui tinham, tá? Então, em destaque, eu falo aqui sobre os franceses, tá? Os franceses, eles começaram a realizar incursões, né, sobre o nosso território, né, com, né, a finalidade de extrair, né, de conseguir para si também aí explorar, né, os nossos recursos que aqui tinha. Então, com a presença, né, constante de corsários, que eram piratas a serviço de um rei, foi necessário que iniciasse aí um sistema, né, de proteção e defesa, né, contra os invasores. Então, foi a parte da necessidade de defender o território, de proteger, foi que iniciou a expedição de guarda-costa, tá? E teve como comandante Cristóvão Jacques, tá bom, crianças? Então, o que foi que Cristóvão Jacques realizou? Ele aprisionou, né, os navios franceses, né, tirando eles da nossa região. Porém, crianças, a nossa região ela tem o quê? Uma grande extensão territorial, não é verdade? Nós sabemos disso. Vocês acham que era possível, né, eles tomarem conta de todo o território só com as expedições guarda-costas? Não, né? Então, as expedições guarda-costas, elas foram insuficientes para evitar os corsários. Então, era necessário que se tomassem, a partir daí, outra medida, né? Outra solução para isso, que foi justamente medidas efetivas de colonização. Lembrando aqui que sobre as expedições guarda-costas foram duas, uma que veio em 1515 e a outra em 1526, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Expedição colonizadora. Lembra que a tia disse no slide anterior que era necessário novas medidas efetivas? Então, essas medidas efetivas para controlar os invasores, em especial os franceses, era justamente isso aqui: enviar uma expedição colonizadora, que ela chegou aqui no ano de 1530, tá? Chegou aqui a expedição colonizadora, com a ideia de colonizar o território, de povoar, né? Fundar núcleos de povoamento. Então, chegou em 1530, como percussor aí Martim Afonso de Souza. Gravem bem esse nome, tá bom, crianças? Então, Martim Afonso de Souza, que não era besta nem nada, trouxe, né, em sua expedição o que? Plantas, animais domésticos, sementes e entre outros. Crianças, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, que apesar das invasões, né, que estavam acontecendo aqui no Brasil, né, Portugal estava entrando em declínio, porque o comércio da Ásia, né, estava declinando. E também eles, na parte da Espanha, né, na América Espanhola, eles descobriram ouro e prata, né? Então, Portugal, ele só tinha o Brasil, né, como meio de exploração. Então, foi justamente isso também que intensificou o envio da expedição colonizadora, tá bom? É importante, né, falarmos sobre isso. Então, vamos conhecer um pouco mais aí sobre a expedição colonizadora. Vamos lá. Quais eram os objetivos? Fundar núcleos de povoamento e defesa, combater os corsários franceses, explorar o litoral até o Rio da Prata. Então, esses eram os objetivos da expedição colonizadora. Agora, vamos observar aqui quais foram os seus feitos, né, as realizações, né, que foi obtida, né, com a expedição colonizadora. Então, as realizações, os feitos: atacar os estrangeiros em Pernambuco, explorar a costa do Maranhão, exploração do Rio da Prata, fundar a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, introduzir o cultivo
da cana-de-açúcar, construir o primeiro engenho, o engenho do governador. Então, crianças, vocês precisam prestar muita atenção aqui nas realizações que foram obtidas, como também nos objetivos. Verificar quais eram os objetivos que eles tinham em mente quando vieram com a expedição, né, colonizadora, e quais foram, né, as realizações que eles tiveram, que aqui estão, tá? Então, vamos aí verificar bem direitinho, tá bom? Então, crianças, de nada adiantou todo o esforço com a expedição colonizadora. Não adiantou os esforços. Por quê? Porque a Terra era muito distante, era necessário um novo sistema, tá, de colonização. Então tem assim, ó, tudo era muito distante. A Terra ficava o quê? Sem proteção. O rei então decidiu adotar um novo sistema de colonização que iremos ver daqui a pouco. Qual foi esse novo sistema de colonização? Agora, crianças, eu convido vocês a pegar um livro de história, isso mesmo, e abrir na página 129. A página 129 tem algumas questões que não foram, né, realizadas por nós. Se você tiver respondido, sem problema, você vai pegar o livro e vai acompanhar, tá bom? Então, aí na página 129, tá? Do livro de história, tá? Só pra gente ir revisar um pouquinho sobre o que a gente está estudando, certo? Tem assim, ó, terceira questão, a gente vai ler pelo livro. Observe o mapa e realize uma pesquisa para responder o que está sendo pedido. Então, tem aqui o mapa do livro de vocês e pede aí para vocês realizarem uma pesquisa para que possamos responder o que pede, tá? O que está solicitando. Aí vamos aqui para a letra A, diz assim: sabendo que a primeira expedição exploradora foi comandada por Gaspar de Lemos e teve a finalidade de reconhecer o litoral, pinte de vermelho sua rota, observando os pontos que atracaram, tá? Então, vamos aqui, ó, a linha de vermelho, me diz, é justamente essa aqui, ó, a linha, tá? Então, inicia daqui, ó, Cabo de São Roque, passa por aqui, ó, Cabo de Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos, vem por aqui, ó, Cabo de São Tomé, aqui tem Cabo Frio, São Vicente, Ilha de Santa Catarina, chega aqui em Cabo de Santa Maria. Então, a linha que representa a trajetória é justamente, tá, essa daqui, ó, percorrendo essa parte aqui do litoral do nosso país, tá bom? Vamos aqui de letra B. A letra B, olha aí no livro de vocês, diz o seguinte: pinte de azul a rota da segunda expedição exploradora e escreva o que ela descobriu. Então, agora vocês irão pintar de azul, tá? Então, eu tenho aqui, ó, de azul, tá, crianças? Então, eu tenho aqui, ó, esse tracejadozinho aqui seria o quê? A rota, tá? E nós iremos pintar, só que em que cor? Na cor azul, tá certo, crianças? Então, representando aí a segunda expedição exploradora. E aí diz o seguinte, né? O que foi, né? Escreva o que ele descobriu com a segunda expedição exploradora, hein? O que foi que eles descobriram? Lembra aí que a tia falou aqui, tá? Já no vídeo. Foi a ilha de Fernando de Noronha, tá, crianças? E foi aí que foi descoberto, tá? Com a segunda expedição exploradora, ok? Agora vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: escreva as finalidades das expedições exploradoras enviadas ao Brasil. E aí, quais eram as finalidades? Reconhecer o litoral, tá? Identificar
identificar riquezas que pudessem o quê? Ser exploradas, não é verdade? Nomear os acidentes geográficos, instalar marcos de posse de Portugal. Então foram essas aqui as finalidades das expedições exploradoras: reconhecer o litoral, identificar as riquezas que pudessem ali ser aproveitadas, exploradas, nomear os acidentes geográficos e instalar marcos de posse de Portugal. Entendido? Agora eu convido vocês para irem para a página 131. Presta atenção. Página 131. Sétima. Observe o mapa e descreva como foi a rota da primeira expedição colonizadora do Brasil, sob o comando de Martim Afonso de Souza, tá? Então é uma resposta pessoal no qual você vai descrever como foi a rota da primeira expedição colonizadora, né? Sabemos que a expedição colonizadora, né, foi como meio, né, de proteger, não é verdade? Proteger aí contra os invasores. Foi com a finalidade parecida com a de guarda-costas. Só que a expedição de guarda-costas não surtiu muitos efeitos. Então veio para cá a expedição colonizadora. Porém, a expedição colonizadora, né, ela tinha que promover a defesa e ao mesmo tempo percorrer o litoral, verificando ali suas riquezas. Então, a rota que podemos colocar para a expedição colonizadora é justamente essa daqui, ó, crianças. Justamente essa rota. Se você for perceber, ela está ganhando todo o litoral, né, brasileiro. Então, é justamente para promover a proteção de todo o litoral, de toda a costa brasileira, tá bom? Então, aí para ajudar vocês. Oitava questão. Diz assim: marque a alternativa correta. Vamos ver aqui. Ao regressar a Portugal em 1523, Martim Afonso relatou ao rei que não adiantava apenas fundar vilas distantes uma das outras, pois a extensão territorial era grande. E aí, isso é verdade? Sim, corretíssimo, tá? Pode marcar um X, ok? No primeiro quadrinho. Vamos ver as demais? Ao regressar a Portugal em 1523, Martim, né, Afonso, relatou ao rei que não adiantava apenas fundar vilas distantes uma das outras, pois a extensão territorial era grande. C. Ao regressar a Portugal em 1789, Martim Afonso relatou ao rei que não adiantava apenas fundar vilas distantes uma das outras, pois a extensão territorial era grande. E a outra? Ao regressar ao Brasil em 1523, Martim Afonso relatou ao rei que as vilas deveriam ser protegidas por fortes e canhões. Não, então está errado as demais. Então aqui é questão de algumas palavrinhas já tornar errado, tá, crianças? Na certa, a alternativa única que está correta é justamente a primeira, tá? Que diz aí claramente como foi que tudo ocorreu. Olha principalmente aí ao nome, ó, esse é que não tem, ok? Então vamos adiante, crianças. Vamos iniciar aqui. Então vamos falar agora sobre as capitanias hereditárias. Lembra que falamos sobre o novo sistema de colonização? Então, o novo sistema de colonização era justamente as capitanias hereditárias, tá? Então, iremos falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, no ano de 1534, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir a terra brasileira em faixas, tá? Ele resolveu dividir em faixas. Foram 15 lotes de terra, né, que eram chamados de quê? Capitanias hereditárias, doados a quantas pessoas? A 12 pessoas, guarda isso, eram 15 lotes de terra, doados a 12 pessoas de sua
confiança, que aí poderiam receber o nome de quê? De donatários, certo? Lembrando aqui, ó, qual era a função dos donatários? Era administrar, colonizar, proteger e, é claro, né, eles queriam que desenvolver a região, tá? Então, crianças, capitanias hereditárias, preste atenção, por que esse nome, hereditárias? Porque eram passados de pai para filho, tá? É uma informação que devemos saber, tá? Com o título, os donatários recebiam do rei os seguintes documentos. Então, ele recebia do rei 2 documentos, que era a carta de doação e a foral. A carta de doação era um documento que legalizava a posse das terras, tá? Como se fosse a transferência, né, para os donatários. A foral era justamente um documento que estabelecia os direitos, como também os deveres dos donatários, ok? Então, tinha esses 2 documentos. Vamos iniciar aqui pelos direitos. Quais eram os direitos, né, dos donatários? Vamos aqui observar. Então, eu tenho esses direitos. Usar o título de capitão-mor, tá? Era um de seus direitos. Fundar vilas e feitorias. Cobrar impostos. Explorar as riquezas da terra. Distribuir terras aos colonos. Então, eu tenho aqui os direitos dos donatários. Agora iremos para os deveres. Quais eram os deveres que eles precisavam, né? Mandar para Portugal 1/5 do pau-brasil e das riquezas encontradas. O que mais? Colonizar a capitania com seus recursos, tá? Era com os recursos dos donatários, tá? Eles tinham eles recebiam lotes de terra, eles tinham que colonizar com seus próprios recursos, explorar e garantir o quê? A defesa da capitania dos ataques dos estrangeiros. Então, tenho aqui os deveres. Então, falamos dos direitos, como também dos deveres. Dica: guardem essas informações, tanto dos direitos como dos deveres. Tá bom, crianças? E aí, mais outra pergunta. Crianças, o sistema de capitanias teve problemas? Sim, teve problemas. Tanto que houve um insucesso da maioria das capitanias hereditárias. Vamos ver aqui as causas. Ó, a distância de Portugal fez com que o sistema de capitanias não fosse implantado com tanto sucesso, os ataques indígenas e de estrangeiros, a falta de recursos, tá? Aqui em especial, e a extensão territorial. Então, esses aqui foram as principais causas que levaram ao insucesso do sistema de capitanias, da maioria das capitanias, tá bom? Porém, teve 2, tá, capitanias que prosperaram. E aí, quais foram elas? A de Pernambuco e a de São Vicente, tá, criança? Então, foram essas 2 capitanias que prosperaram, tá? Com o sistema de capitanias. Detalhe, quem era, né, os donatários? De Pernambuco, eu tenho Duarte Coelho. De São Vicente, eu tenho Martim Afonso de Souza. Então, nesse slide, eu tenho as 2 capitanias que prosperaram, como também os seus donatários. Tá bom, crianças? Então, crianças, finalizou aqui da nossa aula. Bons estudos para vocês. Muita calma para resolver a nossa atividade avaliativa de História. E aquelas mesmas dicas, tá? Vá para um ambiente silencioso, muita calma, consciência, sem consulta, seja de livro, internet ou a família de vocês, tá, crianças? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau, tchau!